Olá, tudo bem? Neste vídeo iremos ensinar a instalar e configurar o eletrificador de cerca elétrica central SMD-CR. Advertência: este aparelho não se destina à utilização por pessoas, inclusive crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Primeiros passos: reunir os materiais utilizados em uma instalação básica: eletrificador de cerca central SMD-CR, sirene 12 volts, haste, cantoneiras, cabo de alta isolação, fio para cerca elétrica, parafusos e buchas para fixação da haste, bateria 12 volts 7 A, fio 20 AWG, um interruptor, um disjuntor, haste de aterramento de no mínimo 1,80 m, conector de barra de aterramento, caixa de inspeção de aterramento, fio verde para fazer a conexão ao terra, fita isolante, placa de advertência de acordo com a norma ABNT-NBR, sensor de presença com ou sem fio Securiservice. Ferramentas necessárias: furadeira, multímetro, voltímetro, brocas para parede de 6 mm e 8 mm, chave Phillips, chave fenda, alicate de corte, passa-fio, escada, luvas de proteção, óculos de proteção, capacete de proteção. Procure um dos nossos distribuidores espalhados em todo o Brasil e compre todos os produtos necessários para a sua instalação. Ao adquirir um eletrificador de cerca Securiservice, você encontrará dentro de sua embalagem um eletrificador de cerca, manual de instalação, controle remoto, kit com parafusos e buchas de fixação do equipamento, prensa-cabos amarelo, protetor de rede. Local de fixação do equipamento: escolha cuidadosamente onde fixar o eletrificador. É muito importante que o equipamento seja fixado em um local onde esteja abrigado do sol e da chuva, livre de atmosferas inflamáveis e de difícil acesso a possíveis intrusos. Lembrando que o ponto onde será fixado o eletrificador deve ser um ponto estratégico, pois é a partir deste ponto que sairão todos os fios e cabos, bem como as distâncias de alcance dos controles remotos e sensores. Faça 2 furos na parede com broca de 6 mm, respeitando a distância entre eles de 19,8 cm. Para facilitar esse processo, utilize o fundo do gabinete como gabarito e marque com caneta apropriada o local onde será furado. Introduza a bucha de 6 mm que acompanha o kit nos 2 furos realizados. Alinhe o fundo do gabinete com o furo feito na parede. Com auxílio de uma chave de fenda, parafuse até sentir que o gabinete está bem preso à parede. Fixar a sirene. Neste momento deve ser levado em consideração o local de difícil acesso para pessoas mal intencionadas não possam danificá-la. Recomenda-se que a sirene seja fixada de tal forma que os vizinhos e moradores possam ouvir o som. Em caso de grandes propriedades, é indicado o uso de mais de uma sirene. Conduza o fio da sirene dentro de um conduíte até o eletrificador. Selecione o fio vermelho positivo e encaixe nos bornes SIR+, do eletrificador da cerca. Em seguida, com auxílio de uma chave de fenda Phillips, aperte bem o parafuso de modo que o fio não solte facilmente. Selecione o fio preto negativo da sirene e encaixe no borne -12 volts do eletrificador de cerca. Esquema de ligação de sensor com fio: conectar através de um fio o borne 100 da central de choque ao borne NF do sensor com fio. Conectar através de um fio o borne negativo da saída auxiliar 12 volts do eletrificador ao comum do sensor. O JMP3 deve ser aberto quando utilizados sensores com fio. Esquema de ligação com 2 sensores com fio. Conectar no máximo 10 sensores com fio em série. Montagem da cerca elétrica. Existem diversos tipos de haste para cerca elétrica. Neste exemplo, utilizaremos um dos mais comuns, a haste de 6 isoladores chapa lisa. Chumbar a base da haste com cimento e inclinar a haste para dentro da propriedade. Chumbar a base da haste com bucha e parafuso de 8 mm ou 10 mm e inclinar a haste para dentro da propriedade. Lembrando que a alvenaria do muro deve estar preparada para receber as buchas e parafusos. Considerando que a propriedade tenha 200 metros quadrados e sua geometria seja retangular com 10 metros de frente e 10 de fundo e 20 metros em cada uma das laterais, utilizaremos neste exemplo 1.200 metros de arame galvanizado de bitola 0,45.
cabo de autoisolação deve ser utilizado para interligar os fios da cerca aos bornes de entrada e saída de choque. Atenção! Não se deve ultrapassar o comprimento máximo de 20 metros de cabo de autoisolação. Soldar o ponto A e o ponto B ou utilizar conector adequado para evitar faiscamento. Confira o fechamento da cerca e como os fios devem passar ao longo do percurso da cerca. Passar arame galvanizado em todos os isoladores da primeira faixa, de cima para baixo, até retornar ao ponto de fechamento. Com o mesmo arame sem cortá-lo, passar para o isolador de baixo e fazer todo o percurso até retornar ao ponto de fechamento novamente. Este ciclo será repetido até que o arame chegue ao último isolador de baixo para cima. Cuidados com a placa de advertência. Todos os lados da cerca devem ter no mínimo uma placa de advertência. Cada portão, cada ponto de acesso, em intervalos não excedendo 10 metros. Adjacentes a cada sinal relacionado a perigos químicos relativos a serviços de emergência. A placa de sinalização deve seguir a norma para eletrificadores de cerca. Aterramento. É recomendável utilizar hastes de no mínimo 1,80 m. O aterramento deve ser de boa eficiência e específico para a central de choque. A distância entre qualquer eletrodo terra da cerca elétrica de segurança e outros sistemas de aterramento não deve ser inferior a 2 metros, exceto quando associados a uma malha de aterramento. Após fazer toda a instalação do sistema de aterramento, conectar ao borne terra localizado no eletrificador. Atenção! Testar a eficiência do aterramento antes de conectar ao equipamento. Existem casos em que é necessário utilizar mais de uma barra de aterramento para garantir a eficiência do seu aterramento. Bornes NA, NF, CO. Estes bornes possibilitam a conexão de uma central de monitoramento que trabalhe com laço aberto ou fechado. Quando o eletrificador identifica uma violação do seu sistema, imediatamente é constatado nos bornes NA, NF e CO que ocorreu um evento, que por sua vez é identificado pelo sistema de monitoramento. Esquema de ligação da rede elétrica. Para conectar o equipamento à rede elétrica, deve-se utilizar um cordão de alimentação com plug acessível ao usuário. Para realizar a alimentação do eletrificador, deve ser utilizado o cabo de alimentação de no mínimo 20 AWG. A fiação de alimentação 127/220 volts do equipamento deve ter um interruptor e um disjuntor de 6 amperes, de proteção que permita o desligamento do equipamento sem a necessidade de abrir o gabinete do eletrificador. Ancoragem do cabo de alimentação. Passar a fiação de alimentação através da abertura mostrada na imagem. Encaixar a fiação da alimentação entre os pontos de ancoragem conforme indica na imagem. Posicionar o prensa-cabos no gabinete e com o auxílio de uma chave Phillips parafusar até que o prensa-cabos fique bem firme. Quando utilizado 110 volts para alimentar o equipamento, selecionar os bornes 0 e 127 volts. Quando utilizados 220 volts, selecionar os bornes 0 e 220 volts. Bateria. Utilizar somente bateria selada recarregável 12 volts e 7 A. Atenção! Não alimentar nenhum acessório 12 volts diretamente na entrada de bateria. As dimensões da bateria não podem ser ultrapassadas, pois ao serem excedidas não caberão no gabinete. A central acompanha 2 cabos de bateria, vermelho e preto. O cabo vermelho é utilizado para interligar o polo positivo da bateria ao borne BAT positivo do eletrificador. O cabo de bateria preto é utilizado para interligar o polo negativo da bateria ao borne BAT negativo do eletrificador. Identificação dos jumpers. JMP1. Quando aberto, saída CO, NA, NF habilitada para conexão com sistemas de alarme. Quando fechada, saída de sirene SIR+ habilitada. JMP3. Quando aberto, habilitada a entrada para sensores com fio. Quando fechado, desabilitada a entrada para sensores com fio. JMP4. Quando aberto, habilita o bip de alarme e desarme na saída de sirene. Quando fechado, habilita o bip de alarme e desarme na saída bip. JMP5. Quando aberto, quando ocorrer um disparo ocasionado por corte ou aterramento da cerca, qualquer retorno de pulso fará com que a central interrompa o disparo. Quando fechado, quando ocorrer um disparo ocasionado por corte ou aterramento da cerca, a central manterá o disparo pelo tempo total da sirene, que é de 5 minutos, mesmo que ela receba um retorno de pulso satisfatório. Observação: quando mudar a configuração desse jumper, deve-se desalimentar completamente a central e realimentá-la, para que a central faça o reconhecimento da configuração. Cadastrando controles e sensores sem fio.
Manter pressionado o botão PROG, consequentemente o LED pulso acenderá. Pressionar qualquer tecla do controle remoto ou acionar o sensor sem fio, até a central emitir um bip curto na saída de sirene, indicando que a gravação teve sucesso. Este procedimento deve ser realizado o mais rápido possível para evitar gravações de códigos indesejados. Na central podem ser gravados até 42 códigos entre controles e sensores. Quando todos os 42 códigos forem gravados, toda vez que se tentar gravar um novo código, o LED pulso piscará indicando que a memória está cheia. Para apagar toda a memória da central, deve-se realizar os seguintes passos: desalimentar completamente a central, manter pressionado o botão PROG e realimentar a central. O LED pulso acenderá por 1 segundo indicando que a memória foi apagada. Identificação dos LEDs. LED ligado. Quando piscando lentamente, indica que somente a função choque está ligada. Quando piscando rapidamente, indica que somente o setor de alarme está ligado. Quando aceso, indica que a função choque e o setor de alarmes estão ligados. LED disparo. Quando aceso, indica uma situação de disparo. LED pulso. Quando piscando, indica retorno de pulso satisfatório e que a cerca está normal. Quando aceso, indica que a central está em modo de gravação de controle remoto e sensor sem fio.